Oi, aqui é a Carol Farina com o programa Toda Poderosa na Janela do Empreendedor e pela Rádio FM 98,3. Hoje nós vamos falar com essa super poderosa Ilana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta pra nós aqui, como que você ficou assim toda poderosa e como que o empreendedorismo mudou a sua vida? Conta pra nós toda a tua história linda de vida. Obrigada, gente. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com a Carol, né? É uma inspiração também, super empreendedora, alegre, aquela pessoa que a gente sempre gosta de estar perto porque emana uma energia maravilhosa. Obrigada. E eu fiquei super grata com esse convite, de poder contar um pouquinho da história aqui e, de uma certa forma, quem sabe, conseguir inspirar vocês aí do outro lado, né? Mulheres que tem sempre uma vontade, um sonho, um desejo e às vezes vai suprimindo isso daí, né? Com o tempo, não que às vezes você até não seja feliz, mas às vezes você deixa até de descobrir outras coisas, né? Por medo, por receio de mudar. E a gente tem que encarar, seguir o instinto, o coração. Acho que quando isso vem, ele vem de uma forma que você... por mais que você tente suprimir, ele vem com uma força que chega uma hora que não tem jeito, você tem que se abrir a isso, né? Então ter coragem para poder abrir, porque quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, né, melhor vai ser, não é? É isso mesmo. Então, minha história, eu sou uma pessoa que desde pequena eu acho que sempre fui acostumada assim com mudanças, né? Gosta de mudanças? Gosto bastante de mudanças e tive a sorte de ter umas referências poderosas, né? A gente falando de mulher, você falou assim, quando que eu me tornei poderosa? Eu falei, eu já nasci, eu acho, poderosa, né? Toda mulher já nasce poderosa, né? A gente às vezes é que não sabe isso, o negócio é quando você se reconhece poderosa, né? Porque eu acho que a gente já nasce assim. Já tem que vir para o mundo sentindo isso, porque dentre os milhões lá de possibilidades saiu você, né? Então eu tive uma infância bem legal, mas perdi cedo meu pai, criança ainda, então a figura da minha mãe já se mostrou a isso, né? De poder, de uma mulher nova que ficou viúva com 40 anos, 3 crianças, né, sendo a mais nova ainda com síndrome de Down. E assim, já nessa trajetória que eu escutava desde criança, assim, que naquela época mesmo você ter um filho com esse problema, né, era muito mais difícil do que hoje, né? E assim, muita informação, né, o próprio diagnóstico do médico foi assim, se você tiver muita sorte, com 6 meses, 1 ano, né, você vai ter sua filha aí. Né? E ela agarrou aquilo como não, minha filha vai viver muito enquanto eu puder estar aqui, e foi uma vida assim, super de garra, e envolveu isso a família toda, porque também a gente tinha um envolvimento bem grande junto, e assim, esse exemplo, né, de mulher que viu que o objetivo dela era a família e os filhos, né? Então quando meu pai faleceu, que ela ficou viúva, ela se voltou a esse objetivo que era o dela, né, de descobrir isso, que isso é importante também, que a gente não tem que julgar, mas por que não arranjou uma outra pessoa, ou por que não foi trabalhar, né, o poder não é só no lado profissional também, né, então se você, é meu sonho, minha vontade de ter uma família, viver para minha família, para meus filhos, meu marido, é empoderamento, e você ir atrás disso e você vai ser feliz com isso. O poder, né? que eu sempre falo, é você fazer o que você quer. Exato. E né, assumir o que você quer, fazer o que você quer. Se você quer ser dona de casa, se você quer ser dondoca, né? Se você quer ser empresário, o que você quiser ser. Esse é o empoderamento. É o empoderamento, né? Então, esse é o X da questão. Então, ela fez isso e de uma forma assim, passou pra mim, né? Que eu poderia ser também aquilo que eu quisesse ser, né? Então sempre proporcionou a questão e incentivou do estudo, né? De ser por você, de não depender das outras pessoas, né? De se empoderar mesmo, né? Mesmo que ela falava,
você ajuda em casa, arruma as coisas e tudo, mas não é que quer dizer que você vai ter que arrumar a casa sempre, mas até para você mandar para saber se tá bom ou não, você tem que saber, né? Senão as pessoas fazem aquilo e você, né, te passa a perna, vamos dizer assim. Então, para você saber mandar e ter uma autonomia para delegar, primeiro você tem que saber aquilo, né? Então, tudo é válido, é um aprendizado, então a gente sempre prezou por isso, né? E aí com isso eu saí, eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, essa época, eu sou carioca, mas a gente foi pra lá pequeno, e ela resolveu continuar lá, porque tinha uma qualidade de vida melhor para os filhos do que voltar para o Rio, para perto da família e tal, que na época logo se pensa assim. E depois disso eu estudei, fui fazer a faculdade fora, aqui pertinho, em Santa Catarina. Mulher viajada. Né? Lugar. E aí depois disso eu fiz, né, terminei minha graduação em engenharia de alimentos, voltei para Campo Grande e essa coisa, né, de você poder contar então com essa figura dela, que ela, né, poderia falar, não, você estuda, mas fica aqui próximo e tal. E eu falo, ela sempre criou para o mundo, né, eu não vou estar aqui a vida inteira, né, então tem que te preparar para o mundo. E aí ela nunca fez, eu lembro na época eu fiz um vestitura, eu falei, porque eu fiz vestibular em vários lugares, né, e nenhum lá, porque coincidia justamente em Santa Catarina, que eu fiz, coincidia com a data que seria lá o vestibular. E aí, depois de formada, eu voltei, fiquei 2 anos, depois fui para Bahia, daí fui convidada para um ex-gerente meu, que se desligou da empresa e estava montando a equipe dele na Bahia. Eu fui para Bahia e fiquei 10 anos na Bahia. Foi uma experiência assim fantástica. E aí que eu, né, cada vez mais sentindo essa coisa de você poder fazer aquilo que gosta e desbravar, né, coisas novas e se permitir essas coisas novas, né? Então me conta aí, além de viajar um monte, que adora mudança, morar em tudo que é lugar, que delícia! Você fez engenharia de alimentos e aí você trabalhava como? Trabalhava numa grande empresa, né, de frigorífico. Era CLT? Isso, CLT, né, sempre fui e aqui tinha sempre, de certa forma, um preconceito sobre o empreendedorismo. Não de que fosse ruim, né? Mas que o meu perfil não ia casar com o empreendedorismo. Né? Então, que é aquela comodidade que a gente sempre tem, querendo ou não, né? Tá no mês, né? Pelo menos por conta, né? Então, isso te dá aquela folga. Mas o que acontece? Depois eu fiquei esse tempo lá, vi que fechou meu ciclo, que eu não tinha mais assim a acrescentar e a crescer, e fui buscar outras coisas, mas dentro da CLT também. Aí voltei para Campo Grande, fiquei no terceiro setor, trabalhando com a parte de educação profissional, né? Mas totalmente diferente, assim, foi um 360 graus, né? Mas era na tua área ou não? Não era na minha área. Então já dei a minha primeira mudança, me permiti a primeira mudança porque eu saí da minha área de formação e fui para uma coisa totalmente nova. Claro que a experiência que eu tinha contribuiu com isso, mas de atividades totalmente diferentes, que eu trabalhava dentro da indústria e fui trabalhar para a indústria, né, em questões bem diferentes. E aí fiquei durante 6 anos e me deu um novo start, assim, de que já não me cabe mais aqui também. Cansei, tudo que eu tinha que aprender, fui feliz enquanto durou, mas eu vinha aquela vontade de ter a minha coisa própria mesmo, né, de trabalhar com aquilo que eu gosto, de eu poder fazer, planejar meu dia, né, o que eu ia fazer, como eu ia fazer, com quem que eu ia fazer. E isso foi legal porque depois eu descobri que, na verdade, todos os anos da CLT eu tinha um comportamento empreendedor, né? Eu acho que a gente vai descobrindo a diferença que eu empreendia para uma empresa, para um setor, mas aquela questão do empreendedorismo, de você planejar, de você inovar, se relacionar com os outros, né? Porque ainda bem que todas as atividades que eu passei, eu não tinha também aquela coisa presa
de questões assim, de bater ponto, de ser uma coisa fixa todo dia, fazer. Então, dentro do meu trabalho, permitia-se, né, essa movimentação, essa inovação, ter uma criatividade para resolver problemas e tal. Né? A vantagem que antes, eu tinha o salário no final do mês, essa parte não era tão preocupante assim, né? Mas, claro, né, financeiramente, sendo assim ou não, você tem que se planejar de qualquer forma. Né? Mas você tem essa folguinha ainda. Essa pseudo segurança, né? E a outra pseudo que a gente pensa é aquela questão de não vou mais trabalhar para os outros, vou trabalhar menos em função disso. E aí você descobre que não, né? Com os outros eu já trabalhava bastante, que eu levava para casa e tudo, né? Mas assim, pelo menos nas férias ou qualquer coisa você pode, né, dar um silencioso no celular, dizer pro chefe alguma coisa, mas aí quando você é o cliente, aí não tem jeito, né? Então, tem essa questão. Então, e aí eu fui resgatar, né, a questão da minha formação, né, como engenheira de alimentos, o meu gosto pela culinária, né, o meu prazer assim, em descobrir coisas novas, em ser criativa, de mudanças e da preocupação principalmente com a questão da saúde, né? Então, como eu gostava muito de alinhar o que eu comia para justamente não cair na monotonia, né, alimentar, então eu fui buscar formas, né, receitas diferentes que eu pudesse me alimentar de formas diferentes e ao mesmo tempo auxiliar isso, né, com a profissão, né, com ganhar com isso. Então aí eu comecei a buscar cursos e coisas, né, que eu pudesse fazer na área da alimentação saudável, né, valorizando a questão dos produtos orgânicos, naturais, até para ver uma questão maior de sustentabilidade, né, de que essa cadeia também socialmente ela contribui, né, da agricultura familiar, né, da questão dos pequenos empreendedores, dos artesãos, então valorizar isso daí, né, e com isso vem toda uma questão também de estilo de vida e de mudança da visão que você tem do mundo à sua volta, né, você começa a perceber que você não precisa de tanto, né, para ser feliz, para estar satisfeita, né, para ter um dia legal, né, você valorizar assim os relacionamentos, uma conversa que vai te levar para uma paz de espírito, né? Então você começa a dar sentido a outras coisas mais simples, a ter outros valores, né? Então foi engraçado que a primeira vez quando eu decidi ficar sem carro, vender o carro, falei, tô botando o carro à venda, todo mundo, e aí, vai pegar o quê? Eu falei, nada. Mas como assim? Nada. Mas agora que você virou empreendedor, você tá fazendo por encomenda, você vai entregar como? Eu falei, vou entregar, não precisa eu necessariamente, tem aí, né, várias formas da gente pedir, fazer essa entrega, né, então também com planejamento, ou você produz ou você entrega, assim, né, então essa logística aí você tem que ter de qualquer forma. Então eu tendo carro, não necessariamente que eu que iria fazer as entregas, né, mas eu falei, é questão de cada um avaliar. Para mim, a questão do carro era mais de necessidade mesmo que eu teria que ter, então botando na ponta do lápis, né, era mais negócio eu ficar sem o carro do que ter. Então não era mais, e na cidade que eu morava, lá é muita questão de status você ter carro, né, para muitos, né. Sim. Mas assim, então você começar a ponderar esse tipo de coisa, são valores diferentes, né, então você começa a pensar de um modo diferente. E aí com isso eu comecei a pesquisar, ir atrás, a também fazer um network, buscar pessoas que tinham feito essa transformação também, né, saído, né, dessa casinha, tido essa coragem de empreender. E isso foi muito importante, isso eu acho que assim, quem está pensando assim, de buscar isso, né, de escutar essas histórias, né, que isso eu acho que te anima, né, te dá mais coragem e também você vê nas experiências dos outros, né? A conexão é muito importante porque você até, não que você,
com isso, eu vou procurar tudo e não vou errar. Não. Né? Não vai impedir, mas coisas que vão conseguir você impedir até, né? Coisas simples que, eu já passei por isso, te aconselho a fazer assim, legal, né? É ótimo. Ou então você vai errar, mas vai ser mais ou menos, realmente eu tinha que testar isso, aconteceu, né? Mas essa bagagem, assim, né? Esse network, essa coisa de você ir atrás das pessoas que passaram por isso, eu acho bem legal, bem importante. Então, é um conselho, assim, né, uma sugestão que eu dou, né, para quem está na dúvida e buscar isso. Eu fiz isso, né, algumas pessoas também, quando mudaram, estavam pensando, vieram comigo me perguntar também. Eu falei, olha, minha experiência é essa, e eu achei legal. Até semana passada eu tive 2 amigas, achei engraçado que aconteceu na mesma semana, uma na terça-feira, outra na quinta-feira. Me mandou um WhatsApp de terça-feira, falou, amiga, eu queria falar com você, me desliguei do trabalho hoje, me inspirei em você, lembra aquela conversa que a gente teve ano passado? Eu falei, foi mesmo? Ela falou assim, eu tô feliz, mas né, precisou eu ir parar no hospital, tomar remédio, e aí eu vi que não dava mais, que eu vou seguir agora meu plano, né? E a outra, a mesma coisa também, me mandou um direct lá, eu me desliguei da empresa, assim, tô agora fazendo o que eu quero, e aí tô mandando pra você e tal, que era bem relacionado também a essa parte de alimentação, sentindo o coração de falar. Eu falei, que legal, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente seguir o nosso instinto, né? Se abrir, ter essa coragem e, assim, acreditar, né? Eu acho que se a gente acredita, por mais que você vai encontrar pessoas bem próximas de você que vão te desacreditar, né? Essas, né? Não dá certo. Teu trabalho é hobby, já né? isso. Ué, você não vai trabalhar, não? Você não tá trabalhando, né? Você vai ficar, né, com a pilha baixa de vez em quando em função disso, que é normal, né? Mas o importante é a gente tem que aceitar isso, processar e só não deixar que isso se prolongue, né? Porque a gente tem sentimentos, as pessoas, a gente não tem como evitar o que o externo faz com a gente, mas a gente tem controle do que a gente faz com o que o externo faz com a gente, né? Que é a inteligência emocional. Exato. Como eu vou reagir a isso? Esse que é o ponto, né? Então não é o mundo de Alice no País das Maravilhas, né? Cor-de-rosa, mas por outro lado, é o mundo de Alice também, porque quando a gente vê o mundo de Alice, é um mundo de muitas possibilidades, né? E vale a pena. Vale a pena, né? Então você tá grande, depois tá pequenininho, você sobe em cima da mesa, tem um gato, então é uma boa analogia, porque na verdade é isso aí, né? A roda da vida é essa, e a gente tem que saber lidar com isso daí, né? Então, e o principal lá no fundo é essa coisa, é acreditar que vai dar certo amanhã. Se hoje não deu como funcionou, né? Não funcionou do jeito que você queria, né? Porque eu falo, às vezes não é que é o certo ou errado, não saiu como eu planejava, né? Mas às vezes até não sai como eu planejava e sai melhor também. Exatamente. Tem essa possibilidade, não é? Então, quando não sai do jeito que eu planejei, é uma forma que você já sabe que não é por aí, vamos por outra. É o tirar o aprendizado daquilo. Eu falo, o sofrer, ele tem que ter tem que valer a pena, né? Então, porque a gente vai passar por vários sofrimentos, né? Então, você tem que fazer com que aquele sofrimento valha a pena. E de que forma? Tirando o aprendizado daquilo, né? Triste é quem sofre e passa batido por aquilo, né? E não consegue enxergar o que aquilo ali te trouxe, né? De crescimento, a função daquilo ali, né? Então, assim, a gente tem inúmeras perdas materiais, perdas, né, de pessoas. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu tive muitas perdas pessoais, né, assim, de família. Então, eu perdi meus pais, meu pai cedo, depois minha mãe, 9 meses depois minha irmã, essa mais nova. Perdi uma filha que estava muito desejada, neném ainda.
Mas de tudo isso, dava para ser, né, aquela revoltada com o mundo, com a vida, né, drogada, qualquer coisa assim, para qualquer coisa ruim. Mas de tudo isso eu tirei o propósito, por que aquilo aconteceu na minha vida. Então hoje eu sou o que eu sou em função disso tudo que eu passei, né? Então isso vai te trazendo fortalecimento, vai te trazendo uma compreensão melhor da vida, né? Dos seus relacionamentos com as pessoas, né? Eu falo, gente, nada a gente leva pro caixão ali, só vai a gente. Então, o que eu preciso mesmo é ter essas memórias, as lembranças, as coisas boas, esses relacionamentos. E o que vai ficar, né? Não é a roupa que eu tô vestindo, não é o celular que eu tenho ou o carro que eu tava andando, porque isso daí a pessoa vai esquecer rapidinho, mas ela vai lembrar do momento que ela teve comigo, né, aquela vez que a gente saiu, tomou um café, que eu escutei a entrevista dela na rádio, né? Então são essas coisas que vão permanecer por muito mais tempo. Então quando você estiver nessa memória, nessa lembrança das pessoas, você é eterno, né? Exato. Você tá ali ainda vivo, né? Como a gente fala, né, dos cantores, né, das pessoas mais ícones assim da história, elas estão vivas ainda, né? Não estão presentes, mas você lembra dela, né? Minha mãe é uma pessoa super presente na minha vida até hoje, porque não é fisicamente, mas tudo que eu faço, eu olho no espelho, às vezes me vejo traços dela, né? Do que ela ensinou, né? Então isso é o que fica, que eu importo. Então se você não cultivar isso, né, e não acreditar em ir atrás do seu sonho, então eu acho que acaba que não vale a pena a nossa permanência aqui. E passa tão rápido. E passa rápido. Isso que eu ia falar, assim, não deixar pra daqui a pouco, não, porque eu falo, basta a gente estar vivo e respirando para no segundo instante a gente não saber, né? A gente vê aí. Então, ontem eu nem conhecia, mas esse cantor aí, ontem estava fazendo um show, né, no final de semana, no outro dia indo para casa, acabou, novo, né, e tudo. Então, a gente sai da porta de casa e não sabe se vai voltar, então você vai ficar esperando, né, o quê? Né? Ter coragem de fazer. Então conta pra gente o que você faz hoje, teus próximos cursos, que eu sei que tem um aí chegando no sábado que vem. Então hoje eu trabalho como culinarista e personal chef, né? Atendo na casa do cliente também, né? Como instruindo também na questão da alimentação saudável, né? Fazendo cardápios, deixando preparado, né? Faço desde o cardápio, você já deixa tudo pronto lá, as marmitas pra gente comer, ensina prática, ensino como faz, né? Quem trabalha, que tem a pessoa em casa que faz, né? Que trabalha cozinhando, né? Tem a sua ajudante, eu ensino também para poder fazer o reaproveitamento total dos alimentos. Isso é muito importante, uma coisa que eu defendo bastante, como a gente desperdiça e descarta coisas de alimentação, da comida desnecessária, né? A gente está nutrindo muito o ralo, o lixo, né? E deixando a gente doente. Então, é uma alimentação assim funcional mesmo, pensando na sua saúde, né? Então, tem uma série de alimentos que a gente deixa de usar e que são remédios, né? Então, hoje eu falo, você tem uma farmácia dentro de casa nos alimentos, que vai te evitar esse gasto de farmácia mesmo, de remédio, que por um lado vai melhorar, mas por outro vai te prejudicar, né? Então eu tenho um curso aberto agora no próximo sábado, sobre a introdução da alimentação saudável. Então esse é o primeiro passo para quem começa a incluir, quer começar a incluir, não sabe como, uma alimentação mais saudável. Para não ter aquele choque, né? Que assim, sai da farinha, da padaria, para não ser radical. Então como que eu começo a ter uma vida mais saudável? Mais saudável. Eu falo muito que eu dou umas palestras também, e na palestra é justamente isso. Eu falo, vamos começar a incluir, né, alimentos saudáveis sem aquele estresse, você tem que eliminar isso, porque isso dura por 2, 3 semanas e depois você tá igual um leão, né? Não adianta nada. Então vamos aos poucos, né? Então eu posso incluir um suco detox de manhã, um suco funcional no meio da tarde, eu posso incluir uma sobremesazinha, né, de chia, posso começar a incluir, usar biomassa de banana. Então são alimentos que vão te trazer um benefício para a sua saúde realmente,
né? Porque já comprovadamente por pesquisas assim, eles previnem e também ajudam no tratamento dessas doenças que hoje estão tão comuns aí, diabetes, hipertensão, né? Problemas cardiovasculares, autoimunes, né? As intolerâncias. Então, tudo voltado a isso daí. Então, se a pessoa tem já uma dieta por um nutricionista que acompanha, mas muitas vezes, muitos nutricionistas que eu conheço falam, eu passo e tudo, mas o problema é como fazer, né? Porque ele não dá, ele não tem essa parte da prática mesmo do dia a dia. Então, se você tem lá, e se o nutricionista passou as suas opções, né, de alimentação, o que você tem que ter, a sua dieta. Mas aí, como que eu vou fazer o brócolis que ele falou, o inhame, o repolho, né? Então, nessa forma e da forma melhor para se utilizar os alimentos é que eu entro. Né? Então, nesse trabalho de personal e também nos cursos, né? Porque daí já é mais geral, que você já pode por si mesmo tá incluindo esse tipo de alimentação. Então, nesse curso específico são os sucos detox, as bebidas vegetais, bem legal, não só para quem é intolerante à lactose, mas até pela questão da variabilidade mesmo. Sim, né? De saúde. E é gostoso. É gostoso, né? Então, mostrar que realmente é gostoso, essa é a intenção. Às vezes eu gourmetizo lá e tal, é simples, mas o prazer, o gosto dos alimentos, retomar isso daí, a comida de verdade, né? A gente deixar, ainda mais eu como engenheira de alimentos, sei da questão dos industrializados, né? Das químicas que vão para o nosso corpo, e a gente vê aí, hoje em dia, né? Crianças, né? Jovens tendo doenças que a gente via quando tinha lá 60 anos, 70 anos, e hoje em dia isso está sendo super comum, né? Só que a gente não pode deixar tornar isso como um normal, né? É comum, infelizmente mas não deixar que isso, mas é normal. Hoje em dia uma criança de 12 anos está com diabetes, né? Tá com hipertensão, não, isso não é normal, é comum, mas não é normal. Exato. Né? E tem como reverter, porque assim, é impressionante como o corpo reage, né, quando a gente começa a dar o primeiro passo para uma alimentação mais saudável. Nossa, é outra vida. É outra coisa, e de imediato você sente em pouco tempo, né, como ele quer se regenerar, né? Deus é fantástico nisso na hora que fez a maquinazinha aqui, porque ela veio com preparada para poder isso aí, a gente só basta ajudá-la, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. É isso aí. Então, pessoal, nós tivemos esse bate-papo gostoso com a Ilana. Obrigada. As minhas Fala redes sociais, telefone. Né? A Onda do Bem, Onda com 2D, né? Vocês vão colocar logo, acha lá. E também como Ilana Chef Ecológica. Né? Então, são os 2 Instagrams que eu tenho. O WhatsApp é o 99847-3703. Também pode chamar lá, sem problema, que eu dou as dicas, né? A gente troca receitas. Tem receitinhas, né? nas redes dela, é uma delícia. Aproveita e faz um curso, começa uma alimentação saudável, começa a se cuidar. Nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, melhor. Melhor, com né? certeza. E eu trouxe aqui pra você os docinhos crudes, bem gente, gostosos. Isso aqui, ó, é de Deus. Gostoso, dos sem deuses, açúcar, maravilhoso. de damasco, de cacau, né, de coco, tudo que potencializa e mata aquela vontade gostosa do docinho. Exato. É uma delícia e ainda faz bem. Então, é isso. Então, obrigada Agradeço. por ter vindo, obrigada a você ouvinte. Fique agora com uma música e a gente se encontra no próximo bloco aqui no programa Toda Poderosa. Um beijo. Beijo.